Bom dia, Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Eu espero que vocês estejam bem, glória a Deus. E como eu mandei no devocional hoje, a gente passa por algumas provações, mas é para alicerçar a nossa fé, amém? Então, eu quero te dizer, falando mais sobre o devocional, se você estiver passando alguma luta, alguma tribulação, crê que o Senhor está com você, amém? E Ele vai te ajudar, vai caminhar com você, vai segurar na sua mão. E Ele vai te dar essa paz no coração, amém? As notícias da Sofia de hoje é que ela deu uma febrinha essa noite, então por esse motivo o médico não vai liberar ela do UTI, certo? Estão fazendo os exames e ela teve muito pesadelo, mas porque tirou a medicação, a sedação. Então essa noite ela teve muito pesadelo, Mas nós cremos que aquele que começou a boa obra vai terminar. Amém? Então, ontem nós estudamos Atos 10, A vida lá de Cornélio, quando ele foi batizado, a família dele, E hoje nós vamos estudar o capítulo 11, onde Pedro vai explicar para os apóstolos por que ele batizou o gentio, Nós vamos entender sobre tudo isso, Então, primeiro nós vamos orar. Nós vamos nos debruçar nos pés do Senhor nesse momento, amém? Nós vamos entregar a nossa vida para o Senhor, pedir para o Senhor fazer um avivamento aqui dentro de nós. Quando é que a gente precisa de um avivamento? Quando a gente não tem vontade de orar, quando a gente não se preocupa com outras pessoas, com tragédias, quando a gente não está nem aí se a gente vai na igreja, a gente vai na igreja por ir. A gente não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de conhecer o Senhor, não tem vontade de ouvir um louvor, sabe? Acaba a música, a alegria da salvação dentro de nós. Aí a gente precisa de um avivamento. Lembra que o Senhor falou para João lá na ilha de Pátimos, da igreja de Éfeso: eu tenho contra vós que deixaste o primeiro amor. Como que é o primeiro amor? Quando você conheceu o seu primeiro amor, como que você se sentia? Desejo de estar perto dele, desejo de falar com ele, desejo de conversar, de sentir a presença dele. É esse desejo que nós temos que ter ardente no nosso coração pela vida do Senhor Jesus. Amém? Vontade de falar dele, vontade de conhecê-lo cada dia mais através da sua palavra. Então vamos orar para que o Senhor possa estar fazendo esse avivamento dentro de nós. Amém? Que você possa usar as redes sociais para falar do Senhor Jesus, que você possa abrir a sua boca por todo lado para falar do Senhor, para falar da salvação, para contar o que o Senhor tem feito na tua vida. Amém? Pedir para o Senhor nos dar gratidão, desejo de ajudar na obra, de estar na casa do Senhor, de limpar a casa do Senhor. Lá em Ageu, quando o povo veio da Babilônia, eles voltaram para lá, que Neemias tinha construído os muros, o outro construiu as casas, voltaram todo mundo do cativeiro depois que foram levados, Então, o Senhor mandou uma palavra, que eles estavam muito preocupados com a casa deles, esqueceu a casa do Senhor. Então, a gente não pode esquecer de cuidar da casa do Senhor. Nós precisamos, porque é lá que nós nos reunimos, amém? O Senhor trouxe isso aqui no meu coração para me falar agora e eu falei. Então vamos orar, Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse descanso que é te buscar, Senhor. Falar com o Senhor é um descanso. Falar da tua palavra acalma o nosso coração, acalma o nosso espírito, Senhor. Senhor, é como se a gente tivesse, é o fardo que está sobre a gente, de cansaço, de problemas, de provações. E quando a gente vai para os seus pés, Senhor, o Senhor vai retirando esse peso e vai nos descansando, papai. Muito obrigada pela tua presença, papai. Muito obrigada porque quando nós lemos a tua palavra,
Quando alimentamos a nossa alma, Senhor, nós sentimos como é bom te servir e fazer a tua vontade, Senhor Deus. Ô Senhor, nós te agradecemos pelo ar que nós respiramos, pela nossa casa, pela nossa vida, pelos nossos filhos, por tudo que o Senhor tem dado para nós, Senhor. Porque prosperidade, Senhor, é isso, é a gente ser feliz com o que a gente tem. É a gente nos preocupar, Senhor, em te servir, fazer a tua vontade. Porque a alegria que vem do Senhor é a nossa força. E nós te agradecemos por essa força que o Senhor nos dá a cada manhã, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos porque o Senhor está sustentando a Sofia, o Senhor começou um milagre. Nós te agradecemos porque nós cremos nesse milagre. Essa febre não é nada. A sogra de Pedro estava com febre. E o Senhor Jesus chegou na casa dela e repreendeu aquela enfermidade, aquela febre foi embora. A Sofia já teve muito pior e o Senhor esteve com ela e o Senhor continua com ela. As nossas raízes, Senhor, estão entrelaçadas em Ti, Papai, na confiança que temos em Ti, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor vai completar essa obra. Senhor, fortalece cada pessoa, Senhor. Cada pessoa que está naquele grupo, cada pessoa que está orando pela vida da Sofia, alcança a vida deles também, Papai do céu. Alcança o Boldrini, cada criança que está lá, os pais. Senhor, em nome de Jesus, afofa a cama daquelas crianças, Senhor, nos hospitais, nos enfermos, ó Deus dos asilos. Senhor, tem misericórdia, Papai, visita eles. Também oramos pelas penitenciárias, Senhor. Senhor, pelos orfanatos, Senhor, pelas escolas, pelas crianças nossas que nascem e crescem no meio do Teu povo. Ô Senhor, lança, Senhor, o Teu poder aqui na terra. Livra essas crianças de todo mal, Senhor, de tudo que não provém de Ti, Papai amado. Dai-nos sabedoria para nós educarmos essas crianças, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai Santo. Senhor, que Te amar e Te servir seja o maior desejo do coração delas, Pai Santo. Em nome de Jesus, nós vamos estudar a Tua palavra agora, Pai amado. Nós vamos aprender mais de Ti, Senhor. Abre os céus nesse momento. Dá discernimento, revelação. Senhor, dá unção e poder nas nossas vidas, Senhor. Nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Mas quando o Senhor toma a nossa vida, Senhor, nós podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Visita cada lar, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Seja qual for o problema, Senhor, nada é impossível para Ti, Senhor. Tu és o Deus do impossível e nós cremos em Ti. Nas Tuas mãos nós entregamos as nossas vidas. E agora, Pai amado, eu te convido, Pai, Filho e Espírito Santo, toma os Teus lugares aqui junto conosco e vamos estudar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, hoje nós vamos ler, o capítulo 11. Eu estou lendo na Bíblia Viva, vocês não esquecem não. E depois eu estou aqui no dicionário de estudo da Palavra de Deus, certo? Então, tomar uma água. Vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do Teu Santo Espírito. Aqui na minha Bíblia diz assim, Pedro compartilha sua visão à igreja. A notícia chegou até os apóstolos e os outros irmãos da Judéia, de que muitos gentis também tinham recebido a palavra de Deus. De modo que, quando Pedro voltou a Jerusalém, o partido dos circuncisos discutia com ele, dizendo, você ficou hospedado na casa de homens incircuncisos e até comeu com eles? Então, a circuncisão, eu vou explicar para vocês, era uma cerimônia religiosa em que era cortada a pele chamada prepúcio do órgão sexual masculino. É igual a cirurgia de fimose, sabe? A circuncisão era realizada no 8º dia após o nascimento, como sinal da aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Isso está escrito lá em Gênesis 19, do 9 ao 14. Depois, se vocês quiserem conferir.
Então, os apóstolos, os judeus ficaram, como que eu posso dizer? Eles não aceitaram, né, que Pedro ficou lá na casa do Simão Curtidor, lembra que depois ele ficou lá na casa de Cornélio? Então Pedro contou a eles tudo o que tinha acontecido. Um dia em Jope, disse ele, enquanto eu estava orando, tive uma visão. Um enorme lençol baixado do céu pelas 4 pontas, dentro do lençol havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz dizer, levanta-se, Pedro, mate e coma. Nunca, Senhor, foi a minha resposta, porque eu nunca comi nada impuro ou imundo, segundo as nossas leis judaicas. Mas a voz do céu falou outra vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, antes que o lençol e tudo que ele continha fosse recolhido ao céu. Nesta hora, chegaram à casa onde eu estava hospedado 3 homens que tinham sido enviados de Cesareia. O Espírito Santo me disse para ir com eles e não me preocupar do fato de não serem judeus. Estes 6 irmãos aqui que me acompanharam e logo chegamos à casa do homem que tinha mandado os mensageiros. Ele nos contou como um anjo tinha aparecido em sua casa e tinha dito, mande buscar Simão em Jope, ele também é chamado Pedro. Ele dirá como você e toda a sua família podem ser salvos. Pois bem, quando comecei a falar, porém o Espírito Santo desceu sobre eles, tal como desceu sobre nós no princípio. Então lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse, João Batista batizava com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo. E já que Deus deu a estes, não judeus, o mesmo dom que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para discutir com Deus? Quando os outros ouviram isso, ficaram sem o que dizer e começaram a louvar a Deus. Sim, diziam. Então Deus concedeu também aos que não são judeus o privilégio de se arrependerem e receberem a vida eterna. Enquanto isso, os crentes que tinham sido dispersos de Jerusalém durante a perseguição depois da morte de Estevão, viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, espalhando a boa nova, mas apenas aos judeus. Entretanto, alguns dos crentes que vieram de Chipre e de Cirene para Antioquia começaram também a anunciar a alguns gregos a mensagem a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, de modo que muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que tinha acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou ali e viu as maravilhosas coisas que Deus estava fazendo, ficou cheio de ânimo e de alegria e animava os crentes a continuar firmes no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Como resultado, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso em busca de Saulo. Quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. Assim, Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja, ensinando um grande número de novos convertidos. Foi ali em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, chegaram a Antioquia alguns profetas vindo de Jerusalém. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se numa das reuniões para profetizar pelo Espírito que uma grande fome estava para vir sobre o mundo romano. E isso de fato aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos resolveram mandar socorro aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Eles entregaram seus donativos a Barnabé e Saulo para levarem aos presbíteros da igreja. Amém? Então agora nós vamos estudar essa parte, né? Então a gente já viu o que é circuncisão, né? E nós vamos, o versículo de 1 ao 3
fala sobre isso, quer ver? Um gentil era alguém que não era judeu. Então, por exemplo, eu não sou judeu, eu sou gentil, segundo a palavra de Deus. Muitos crentes judeus pensavam que Deus oferecia salvação só para os judeus, sabe por quê? Por causa das leis, da tábua da lei, quando tirou o povo dele lá do Egito e que deu para o Moisés, lá em Êxodo 19, 20. Então, um grupo em Jerusalém acreditava que os gentis podia ser salvo, mas apenas se obedecesse todas as leis judaicas, ou seja, caso se tornassem judeus, antes de se tornarem cristãos, os dois grupos estavam errados. Deus escolheu os judeus e lhe ensinou suas leis para que pudessem levar a mensagem. Por isso que o Senhor, aquele povo era o povo escolhido, era o filho dele, Israel é o filho de Deus, né? Mas o Senhor preparou aquele povo para levar a mensagem para nós, aonde quer que a gente esteja, tá entendendo? E é isso que o Senhor está fazendo até hoje, Ele usa as nossas vidas, sabe? E vocês viram ali com alegria que aquele povo foram? Eu vou chegar lá daqui um pouquinho, peraí. Que eu já estou querendo passar o carro na frente dos bois. Aí lá no versículo 2 até o 18, quando Pedro trouxe a notícia da conversão de Cornélio, ao voltar para Jerusalém, os crentes ficaram chocados com o fato. Aí o Pedro teve que explicar tudo o que aconteceu, que foi Deus que mandou fazer aquilo. Aí eles aceitaram, você está entendendo? Aí então as nossas reações nos ensinam como lidar com a divergência de outros cristãos. Tá entendendo? Então é importante ouvir. O Espírito Santo pode ter algo muito importante para nos ensinar. A gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. É tipo assim, ó, quando a gente vai orar, já viu que a gente corre, ajoelha e vai lá gritando, falando, e a gente nem espera o Senhor falar conosco. Descansa no Senhor. Ai, fala, ô Senhor, eu estou aqui. É tão interessante que quando a gente faz isso, a gente começa a orar com as nossas palavras. E de repente, a palavra do Senhor vem na nossa boca, vem mostrando necessidades para a gente que a gente nem sabia. Então é isso, a gente tem que esperar o Espírito Santo revelar as coisas para nós e não julgar tudo que está acontecendo, certo? E aí no versículo 12, a defesa de Pedro para comer com o gentil foi uma simples declaração do que havia acontecido. Ele trouxe testemunhas com ele. Lembra que ele levou um povo que estava lá com ele? Ele levou. Aquele povo assistiu tudo. Então, Pedro se respaldou. Além de contar o que tinha acontecido, ele tinha testemunha do que tinha acontecido. Certo? E o que ele dizia, ele então citou a promessa de Jesus a respeito da vinda do Espírito Santo. Lá em Joel 2, acho que é Joel 2, fala que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Se a gente for ver isso, né? E as vidas desses gentis foram transformadas. E era essa toda evidência que Pedro precisava e outros crentes necessitavam, né? Vidas transformadas são evidência igualmente poderosa. Porque ninguém que conhece a Deus, ninguém que conhece o Senhor Jesus, ele não tem uma mudança na vida dele. Ele não vai continuar fazendo as coisas erradas. Lembra que eu falei para vocês do copo? Vocês pegam um copo de água suja, pega café quando você for lavar, lá no coador, joga aqui dentro do copo e abre a torneira em cima. Você vê o que vai acontecer. A água suja vai saindo e a limpa vai entrando. Nosso Deus, o Senhor Jesus, é uma água limpa, é água viva. Então, quando a gente vai alimentando de palavra, lendo a palavra de Deus, não é Jesus que impõe as coisas para nós, não. A gente quer ser parecido com Jesus. Nós queremos nos santificar, nós queremos fazer a vontade dele, sabe? Eu tive um pai maravilhoso, sabe? E eu tinha muita vontade de agradar meu pai. Gostava que ele me elogiava, sabe? Me elogiasse. Eu amava, como que eu amava meu pai. E a gente conversava com ele, era muito amigo nosso. Então, aprenda a fazer isso, a fazer a vontade de Deus. Busca o Senhor enquanto a gente pode achar. E aí a gente vê também, sabe? Que lá no versículo 18, deixa eu ver como é que está. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, Deus deu arrependimento para a vida. Então, eles concordou.
mas depois que tiveram prova, que tiveram tudo. A gente precisa ser crente, sabe? Às vezes, muitas vezes, as pessoas duvidam de tudo, sabe? Duvida, só vê o lado ruim. Ontem eu estava falando sobre isso. A gente precisa aprender a ver o lado bom das coisas, né? E lá no versículo 20 e 21, em Antioquia teve início uma missão global do cristianismo. E o povo que foi para lá começou a falar do Senhor Jesus e pregar o Senhor Jesus para todo mundo. Antes que eles pregavam só para judeus, agora eles viram que eles podiam abrir a boca. Gente, e essa parte aqui, ó, lembra que eu falei no início sobre o avivamento? Avivamento é isso. Sabe o que significa avivamento? É quando a pessoa tá cansado, ou quando a pessoa até em coma, e ele recebe assim uma cura, ele tem um avivamento, ele tem uma melhora. Ou na igreja, quando você perde o gosto das coisas, até no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, pede para o Senhor: aviva minhas forças no meu trabalho, aviva meu relacionamento, aviva meu desejo de te servir. Vocês viram o que esse povo aqui fizeram? Eles começaram a falar de Deus para todo mundo, e todo mundo foi crendo. Barnabé, quando viu aquilo, que chegou lá e viu o Senhor operando, o que ele fez? Correu e buscou Paulo. Por quê? Porque Paulo conhecia a palavra de Deus, porque está escrito aqui na palavra de Deus que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Estudante da lei. Então ele conhecia todo o Velho Testamento. E depois que ele teve um encontro com Jesus, a gente estudando só a vida do Paulo, fala que ele foi levado um tempo afastado lá para o deserto, e lá ele ficou orando e buscando a Deus, e o Senhor Jesus instruindo ele. Depois, quando a gente chegar em Coríntios, vocês vão ver a parte que ele fala assim, e ele é tão humilde que ele foi arrebatado. O Senhor arrebatou ele para conversar com ele. E ele ensina tudo isso. Aí Barnabé viu, porque Barnabé era um homem amigável e levou Paulo com ele. Ele viu que Paulo tinha algo a oferecer. E eles ficaram lá por um ano. Quando chegou aquele profeta, Ágapo chegou lá, o que aconteceu? Ele profetizou que ia ter uma grande fome. Vamos fazer uma coleta, vamos fazer uma oferta, vamos ajudar, quem tiver pode ajudar. Lembra do Rio Grande do Sul, que a gente foi todo mundo ajudando para suprir a necessidade do Rio Grande do Sul? Da mesma forma eles fizeram, se juntaram todos e mandaram. Aí Paulo e Barnabé foram levar as doações. Então isso é obra de Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é preocupar com as pessoas. Não preocupar com coisas, mas com pessoas. Porque quando a gente faz isso, a gente está agradando a Deus, a gente está fazendo a vontade dele. Às vezes a gente fica tão preocupado em ter dinheiro, em ter casa, em ter carro, em ter isso, ter aquilo, mas não tem a presença de Deus. O Senhor Jesus falou para nós: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então a gente precisa se apegar a essas coisas aqui, ó, para poder servir a Deus. Então lá no versículo 26, aquela jovem igreja lá da Antioquia era uma curiosa mistura de judeu que falava grego e aramaico. Aleluia! Por quê? Porque a palavra de Deus foi disseminando. Foi disseminando. Quando o inimigo pôs aquele povo para matar Estevão apedrejado, na mente dele, ele ia destruir. E todo mundo ia parar, ia ficar com medo. Mas pelo contrário, aquele povo só foi cheio do poder, foi cheio de unção e se espalhou e começou a falar do Senhor, certo? Então, é o significativo de que esse seja o primeiro lugar onde os crentes foram chamados de cristãos, porque eles seguiam Cristo. Eu não estou pregando tábua de igreja, eu não sei nem como é que fala, é um negócio assim mais ou menos, mas eu prego Jesus ressuscitado, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para salvar a mim, salvar a sua vida, salvar a sua casa. Ele que veio preparar um lugar para nós e deu a vida por amor a nós, que ele amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho por amor a nós. Você já parou para pensar nisso? Então, se agarra nisso. Se agarra nisso. Então, porque tudo que eles tinham era em comum, e eles começaram a ajudar os outros.
Se você não está ajudando ninguém, se você não está fazendo nada, se você não se importa para a hora de ir para a igreja, se você não tem desejo de ir, de ouvir um louvor, de buscar, busca o Senhor urgente, porque você está muito doente espiritualmente, você está em coma. Cuidado para você não morrer espiritualmente, amém? Então, Paulo ficou lá um ano inteirinho ensinando aqueles crentes, lá no versículo 26, né? Eles poderiam ter ido em outra cidade, mas eles queriam afirmar aquelas pessoas. Por quê? Eu falo muito de raízes, né? Quando a gente planta algo, uma plantinha, então, enquanto ela não está enraizada, ela fica aquela coisa, e ela vai enraizando, fica fraquinha, mas quando ela está bem enraizada, você arrancar ela dá o maior trabalho. E o Senhor Jesus faz assim nas nossas vidas, as provas, as tribulações, lá do devocional de hoje. Hoje eu acordei com isso na cabeça. Então, é tipo assim, ó, vem um vendaval na nossa vida, uma luta, porque o Senhor quer ver se nós estamos enraizados nele, confiante nele, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se você está dessa maneira, as lutas vão vir, os ventos vão vir, a água vai submergir, mas você não vai ser afogado, o fogo, a fornalha vai arder e você não vai ser queimado, não vai ter cheiro de fumaça em você, tão somente porque você está firme na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Então, hoje é o dia, abre a tua boca, sabe? Lá na palavra de Deus, lá no versículo 28 e 29, tiveram grandes períodos de escassez de alimento, então ocorreram no reinado lá do Cláudio, como eles falaram, do imperador, né? E nós estamos nesse momento no planeta com escassez da palavra de Deus, com fome da palavra de Deus, porque as pessoas estão muito individualistas, estão muito, sabe, imediatista, quer tudo a tempo e hora. Por quê? Porque na internet tem vídeo, tem tudo, a pessoa tem preguiça de ler, a pessoa tem preguiça de orar, a pessoa quer ficar escutando a palavra, mas não quer obedecer a palavra. Então, coma e beba dessa palavra, sabe? Seja vivo, seja fortalecido, em nome de Jesus. Eu oro para que você tenha um restante de dia abençoado, que tudo que você colocar a mão seja abençoado em nome de Jesus, que a sua mente possa estar cativa lá no trono da glória, recebendo instrução dioturnamente. Amém? Em nome de Jesus. Fica com Deus, até amanhã, a paz do Senhor Jesus.